Nós vamos falar agora de educação. Inclusive, Cibele Fávero, agora pela manhã, a greve dos professores na capital estava sendo julgada e o TJ, o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, manteve a legalidade da greve. Isso é o seguinte, é justa a reivindicação dos professores, não tem por que a justiça se posicionar de forma contrária. Mesmo assim, preocupação por parte das famílias, os pais que neste momento estão contando com o retorno das aulas presenciais, até para que estes alunos, os filhos, possam ter estruturas no momento em que os pais deixam a casa para o trabalho, por exemplo. Neste momento a opinião se divide, aqueles que defendem que os professores precisam, as escolas precisam voltar com as atividades presenciais para atender esses alunos que hoje estão em casa, não só uma questão do conteúdo da educação, mas também a estrutura que a escola oferece, inclusive com alimentação, para quem mais precisa neste momento, mas do outro lado estão aqueles pais preocupados com a saúde dos filhos e também com a saúde de quem fica em casa, porque depois essa criança, no momento em que compartilha ambientes coletivos, volta para dentro de casa. E é isso que a gente vai mostrar para você agora. Como fica a situação? Desde o dia 21 de março tem greve em Florianópolis. E o que dizem as famílias? No ar. Tem frase que diz, o tempo é um remédio para tudo. Nem sempre é assim. Dependendo da situação, o tempo pode ser cruel e trazer sérias consequências, acompanhado de polêmicas e perdas. Isso mesmo, perdas, no plural. A Covid-19 mudou completamente a dinâmica das instituições de ensino, que precisaram se reinventar com as dificuldades impostas pelo isolamento social. No dia 21 de abril, Florianópolis ultrapassou a marca de 400 dias sem aulas presenciais. A Secretaria Municipal de Educação fez um levantamento no início dessa semana, apontando que são 35 escolas do ensino básico que estão paralisadas, de forma total ou parcial, e 76 creches sem nenhum tipo de atividade. O Sintrazem, que é o sindicato que representa os professores, está reivindicando condições sanitárias seguras e também a vacinação para esses profissionais. Wanda é professora e destaca que os colegas de profissão estão preocupados com o atual cenário da pandemia. Claro que estamos há bastante tempo fora desse convívio, onde é importante a criança interagir com os colegas, com os outros professores, com toda aquela dinâmica de escola. Porém, nesse momento, é impossível em função do nível de contágio, das variantes que estamos aí enfrentando. A Alessandra hoje é microempresária, mas já exerceu a profissão de professora. Ela entende a preocupação da classe e afirma que ainda não tem coragem de mandar a filha Vitória, de 10 anos, para uma sala de aula quando o ensino presencial retornar. Mas gostaria que pelo menos os alunos tivessem direito ao ensino remoto. Concordo em partes, né? Mas acredito que nesse momento eu acho que elas deveriam também pensar um pouquinho na educação dos nossos filhos e talvez flexibilizar um pouquinho e voltar com a aula remota, pelo menos. Se elas não se acham seguras para voltar com a aula presencial, pelo menos que voltem com a aula remota, para os nossos filhos não ficar assim, no vácuo, ficar sem nada, sem fazer nada. A psicopedagoga Maria Alice destaca os prejuízos que esse afastamento das aulas podem causar nos alunos. É o mesmo prejuízo que a pandemia como um todo causou nas crianças, nas famílias, na nossa sociedade mundial. Então, nós somos gregários, nós gostamos de estar em grupo, nós gostamos de estar com as pessoas. Isso aí provocou todo o desenvolvimento humano desde o período que vivíamos nas cavernas. Então, foi exatamente o fato de estarmos juntos que nos proporcionou todo o desenvolvimento humano. Agora, a criança está em casa por uma necessidade de preservação da vida e o professor está também preservando a sua vida, o que é muito importante e muito justo. Então, sob esse aspecto, a questão da greve é válida. Eu, como professora também, eu admito. O que nós temos que fazer? É pensar juntos.
Eu não vou ser a favor ou contra nas questões, né, de essência da greve em si, mas que o professor tem razão de buscar prioridade também nas questões de vacinação, isso é certo. Alessandra confirma que a filha Vitória, por exemplo, está abalada psicologicamente com toda essa situação. Começa a criar o pânico, começa a criar o medo, tudo daí elas ficam, eu não vou para a escola porque eu tenho medo, mãe, eu não consigo. Então eu acho que aos poucos a gente tem que se readaptando para eles poderem voltar com segurança. Do infantil ao superior são muitos os prejudicados: professores, mães e alunos. Resumindo, todo mundo perde, mas é aí que a gente tem que ver que a gente tem que se unir e bola para frente e vamos continuar. 12:06, a informação, a greve agora há pouco não é ilegal, a reivindicação é justa, segundo o Tribunal de Justiça. Fato, isso ninguém discorda. A reivindicação dos professores preocupados, um ambiente de muita movimentação, de aglomeração, fato, mas as estruturas públicas escolares em Santa Catarina, em muitos casos, elas se mostram mais seguras para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, do que o ambiente familiar, a comunidade onde ela está. E não é o Fernando que está dizendo, relatório do Tribunal de Contas de Santa Catarina, haja visto que a grande maioria das famílias hoje estão no trabalho, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, a vida tem que continuar de forma segura, com protocolos, e a criança fica sem, muitas vezes, alimentação. Mais uma prova de que a gente está mostrando a realidade é que o governo teve que enviar merenda para a casa das crianças porque elas não tinham o que comer. Isso está acontecendo desde o início da pandemia. A reivindicação é justa. Como eu falei aqui na greve da Caixa Econômica Federal, o Brasil inteiro merece a vacina. Fato. E muitos outros setores não podem, não devem e não vão parar, porque isso representa a saúde e representa a retomada da economia. E os dois estão juntos. Neste momento, abrir mão da sua função principal de trabalho, especialmente quando a gente está falando de um servidor público, é deixar, sim, alguém desassistido. O servidor público que abre hoje mão da sua atividade e cruza os braços, dentro da legalidade ou não, não é essa a questão, deixa um catarinense, um brasileiro desassistido, porque essa é a função de quem se comprometeu a servir ao público, ajudar quem precisa. Os professores podem ter o direito de querer ficar em casa ou não, de assumir a responsabilidade de não estar em sala de aula ou não. É uma escolha de cada pessoa, isso é pessoal. Agora a gente tem que dar a possibilidade de uma família que não tem onde deixar a criança e essa criança fica rodando de casa em casa, talvez até transferindo o vírus, que ela vá para um ambiente seguro. É essa a minha colocação.